Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de língua portuguesa. A nossa primeira aula de língua portuguesa da semana, onde nós vamos hoje dar continuidade ao assunto que nós já estamos estudando, que é sobre acento agudo e acento circunflexo. Nós já estávamos falando disso quando estávamos estudando sobre sílaba tônica, sobre a acentuação das palavras oxítonas e dos monossílabos tônicos, não foi isso? Sobre o som do agudo e do circunflexo. Então, na semana passada nós fizemos no livro de português exercícios e no livro de gramática também. Mas ficaram 2 páginas para responder depois da aula no livro de gramática e nós vamos fazer essa correção agora, tá bom? Então, se você não está com o seu livro, você pode pausar um pouco aí o seu vídeo e pegar o seu livro justamente para depois acompanhar aqui a correção, ok? Vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho a tela, que é justamente para a gente conseguir visualizar direitinho, tá bom, gente? Página 84 aqui. E atividade de número... Deixa eu ver aqui, 3. Começou 3 na outra página e vai continuar nessa aí. Diz o seguinte: agora escreva essas palavras separando as sílabas, que foi as palavras que foram escritas, que foram acentuadas aí no quesito anterior, aliás, na página anterior. As palavras, gente, da primeira coluna: robô, chinês, bibelô. Se você trocou robô e chinês, não tem problema, porque tem a mesma quantidade de sílabas e tem a mesma sílaba tônica, porque nesse quesito, a sílaba tônica das palavras justamente vai ficar nos quadrinhos que são coloridos de verde, tá bom? Então, robô, chinês, bibelô são do primeiro grupo e a sílaba tônica dessas palavras é a última, como estou mostrando ali aquele X, tá bom? Segunda coluna nós temos tênis, silêncio e pullover. Gente, silêncio e pullover você pode até trocar, tá bom? Porque tem a mesma quantidade de sílabas e a sílaba tônica é a penúltima, observe. Lê, lo, tá vendo? E de tênis. A sílaba tônica dessas palavras é a penúltima. E o último grupo de palavras nós temos âncora, ônibus e pêssego. Observem, a sílaba tônica dessas palavras é justamente a antepenúltima. O, pês. Certo, gente? E quando a sílaba tônica é a última, como está no primeiro grupo, recebe o nome de oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, como está lá no segundo grupo, recebe o nome de paroxítona. E no terceiro grupo, olha, com a sílaba tônica é a última, aí a palavra é a proparoxítona, ok? Observe não somente a questão da sílaba tônica e essa classificação, mas observem principalmente o som do acento circunflexo, que tem esse som que ele é fechado, não é? Por exemplo, pés. Se fosse um agudo, ficaria pés, porque tem um som mais aberto, não é? Enquanto o som do circunflexo é um som fechado. Quarto quesito dessa mesma página. O que é o que é? Se eu colocar o acento, me leva para viajar, mas se preciso medir, é só o acento tirar. Não é acento de escrever, não, é o acento da palavra. Porque quando nós tiramos ou colocamos os acentos nas palavras, elas ganham um outro sentido, inclusive, não é além de uma outra pronúncia. Aí diz agora, completa a frase: metro não é metrô. Ótimo. Gente, o quinto quesito para preencher as palavras, e temos as palavras ao lado: metrô, metro, bebe, bebê, maiô e maio. Na letra A ficou assim: a estação do metrô fica a 1 metro daqui. Observe, a pronúncia é diferente, a escrita só vai mudar o acento, por isso que a pronúncia é diferente, e o sentido da palavra também. Letra B: o bebê sempre bebe leite na mamadeira. Gente, olha a minha pronúncia que eu falei bem enfatizando a sílaba tônica. Olha, bebê, esse som E tem um circunflexo. E depois tem bebe leite. Bebe, a sílaba tônica é o primeiro B. Certo? E agora letra C: no mês de maio irei à praia, por isso comprei um maiô novos. Aliás, maiô novo. Percebam, gente, que eu estou enfatizando aqui o som da sílaba tônica, não é?
desorientificando, mas é só você observar realmente os acentos das palavras, que vai mudar totalmente o sentido. Agora vamos para a página seguinte, que é a página 85. 85 começa com um texto que diz assim: boa noite, bom dia, aprendi com a vovó. Muitas palavras ela sabia, era sábia a minha vovó. Gente, as palavras são parecidas, mas uma tem um acento, né, que é o acento agudo. Portanto, a palavra vai mudar totalmente o sentido. Por exemplo, ele pede para você escrever aí, não é isso? Sábia e sabia. Professor, eu coloquei invertido, então errou pelo seguinte fato de que as sílabas já estão na quantidade correta aí. Sábia e sabia. Gente, sábia é uma característica de uma pessoa que tem sabedoria. Sabia, ela está falando do verbo saber, né? Que é uma ação, mas no passado, por exemplo, eu sabia que teria festa às 6 horas. Eu sabia que ia conseguir tirar boas notas na prova. No caso, está falando de uma coisa que você já passou, você já sabia que isso ia acontecer. Nesse sentido do que eu falei as palavras, tá bom, gente? O sabia aí tá como um palpite, né? Mas aí sabia de sábia, de sabedoria, e sabia de saber mesmo, do conhecimento. Primeiro, que sábia, observem a separação das sílabas, vai ficar sábia. E sá tá marcado com um X aí, o que pede para pintar, não é isso? Escreva sem repetir as palavras destacadas, separe a sílaba e depois pinte a sílaba tônica. Para não pintar, para atrapalhar a visão aí da palavra, eu coloquei no X, tá bom? Agora, sabia, sabia. São 3 sílabas, onde bi é a sílaba mais forte, que foi colocada aí um X, não é isso? A sílaba acentuada é sempre a sílaba tônica, que tá o recadinho, não fique de olho. 7º quesito, circule a sílaba tônica das palavras dos quadrinhos, depois complete as frases com esta ou está. Gente, a escrita dessas palavras é igual, vai mudar somente que um recebe acento e o outro não. No caso, nós temos aí esta e está. Gente, esta, percebam que a sílaba tônica é es. E está, a sílaba tônica é tá, que inclusive é acentuada essa sílaba, não é? Lembrando que esta é um pronome demonstrativo, que vocês ainda vão estudar muito mais. Esse pronome demonstrativo, ele demonstra as coisas. Por exemplo, este, esta, isso, aquilo, são pronomes demonstrativos, tá? Esta. Já está é um verbo, que é um verbo, né? Que indica ação, fenômeno da natureza, e tem várias coisas que engloba aí. No caso, vai ficar assim, letra A. Esta loja está fechada, pois hoje é domingo. Letra B. Mamãe apagou esta lâmpada, mas a da sala está ligada. Viu, gente? Só uma coisa para explicar. A letra A, a palavra esta, ela vai estar com a letra maiúscula logo no início, tá bom? E quem tem amigos nunca está só. 8º quesito. Leia em voz alta e marque o quadrinho de letra que tem som aberto. E, embora tenha aí uma letra E, e temos ao lado E, que tem esse som forte, aberto, porque ele é acompanhado de um acento agudo. Aí diz assim, agora completa as frases, atenção com o acento e o sentido das frases. Vai ficar assim, gente. Sim, só lembrando, não é? Lembrando que essas duas palavras são monossílabos. Um é monossílabo átono, não tem som forte, que é no caso do primeiro E, podendo ser pronunciado I ou E, que é um complemento de uma frase, onde não tem um sentido próprio para essa palavra. Já a palavra ao lado é um verbo. Por isso, inclusive, é um monossílabo tônico que é acentuado, porque recebe aquela regrinha que tínhamos falado na semana passada, termina com a letra E, não é? Embora aí só tenha uma letra mesmo nessa palavra. Agora vamos lá para a correção. Bruno é
um aluno cuidadoso, sempre guarda o livro e o caderno na mochila. Percebam que aí o primeiro é acentuado para dizer uma característica de Bruno, que ele é um aluno cuidadoso. Mas que no outro restante da frase, quando diz sempre guarda o livro e o caderno na mochila, esse e o são complementos dessas frases. Estão ligando, para isso que são os monossílabos átonos, como eu falei na semana passada. Letra B. Quanto ao dia está quente, precisa usar protetor solar. Tomar muita água. Então o primeiro vai ficar é preciso. É preciso. E o segundo vai ficar usar protetor solar e tomar muita água. Pode ser e ou é. Vai depender muito, gente, do sotaque, do jeito mesmo de falar, tá bom? Depois adiante, nós já encerramos aí a atividade de gramática, aliás, que tinha sido pedido para vocês. E nós agora vamos exercitar um pouquinho sobre o que nós estamos aprendendo. E aí, como vocês já viram, eu trouxe aí uma cantiga, uma música. Vou diminuir aqui a minha tela, que é para aparecer o máximo possível, tá? Esplêndida Fauna. Vocês devem até conhecer, não é? Mundo Bita. Eu conheço de cor, por causa de uma pequenininha que gosta muito dessa música. E se você tem aí um pequenininho na sua casa, um priminho, um irmãozinho, você já conhece, não é? Então vamos lá. Nós temos nesse texto algumas palavras que eu destaquei propositalmente. Eu tirei o acento dessas palavras justamente porque eu quero, pessoal, discutir, explorar ainda mais essas palavras, quanto à sílaba tônica, quanto à acentuação delas e por aí vai. Então vamos lá com a música. Vou colocar aqui o som, gente. Bom, então vamos lá, pessoal. A música é essa aqui, ó. Eu queria ser uma foca. Bem cabeça fria. E eu, um orangotango. Orangotango? Tipo macacão. Ah, se eu pudesse ter a boca de um jacaré pra devorar numa dentada só um picolé. E se eu tivesse as asas de um belo pássaro, eu passaria minhas tardes pelo céu azul. Que divertido seria ter cauda de pavão, ser um bichinho preguiça enquanto for verão, me camuflar na paisagem feito um camaleão. Quantas espécies você conhece? Reflita com muita calma. Tudo que é bicho se resplandece na nossa esplêndida fauna. Eu, na verdade, queria ser um dinossauro, mas dinossauros não existem mais. Vou parar por aqui, tá bom, gente? A música continua, logicamente, mas a intenção aqui é esse trechinho de algumas palavras, vou colocar assim, tá bom? Que eu destaquei aí para ver com vocês. Macacão, vou colocar aqui por completo. Jacaré, sol, picolé, pássaro, pavão, verão, camaleão. Espécies, você, na verdade, esplêndida e não. Então, vamos classificar, vamos identificar a sílaba tônica nessas palavras, vamos identificar se é o acento agudo ou circunflexo. Você pode até parar o seu vídeo agora, anotar essas palavras, fazer a sua classificação. Depois você aperta o play novamente do vídeo, porque aí você acompanha a correção e você vai ver como é que está o seu desempenho aí tentando fazer sozinho ou até com a ajuda de alguém, tá bom? Então vamos lá. Gente, será que essas palavras são acentuadas com agudo ou será que são acentuadas com circunflexo? Nós vamos ver agora. As palavras que nós colocamos aí foi a palavra picolé, foi a palavra você,
Foi a palavra esplêndida. Quase que eu dou a resposta, não foi, gente? Esplêndida, picolé, você. Foi também a palavra jacaré, é o hábito de acentuar. Pássaro. Espécies. A palavra é só. Aí temos também camaleão. Temos macacão. Verão. Pavão. E a palavra não. É isso? Essas que foram destacadas aí. Percebam, gente. É só, você precisa verificar a sílaba tônica dessas palavras, que vai facilitar bastante. Deixa eu direcionar a câmera um pouquinho mais, justamente para onde eu estiver, tá bom? Aqui, gente. Picolé. Lé é a sílaba mais forte. Picolé. Eu identifiquei, já que essa sílaba aqui é a mais forte dessa palavra. Lé. E ela tem um som aberto. Então é agudo, gente. Porque se fosse circunflexo, teria um som fechado. Por exemplo, aqui seria lê, no lugar de lé. Então aqui vai ser o acento agudo. Na palavra você, se, olha, você. Identifiquei que essa palavra aqui, essa sílaba, aliás, eu falo com mais força, pronuncio com mais força. Então essa é a sílaba tônica. O som não é você, é você. E é um som fechado, por isso é um circunflexo. Agora temos a palavra aqui, gente, jacaré. Depois eu vou para o outro lado, tá? Jacaré. Ré é esse som forte que tem aqui. Ré. E se tivesse circunflexo, seria jacaré. Mas como tem um som aberto, é jacaré. Então já vai o agudo. Agora tem aqui ao lado a palavra pássaro. Gente, olha que eu falo com mais força essa aqui, olha. Pássaro. E aqui recebe então um acento agudo, porque tem esse som aberto. Deixa eu direcionar um pouquinho aqui para o lado, para vocês verem as outras palavras que tem aqui também. Aqui eu tenho esplêndida. Olha, gente, a pronúncia esplêndida. Talvez você fique com dúvida nessa parte, se é essa mais forte. Mas vejam, se fosse essa daqui, por exemplo, seria esplêndida. Eu falaria com mais força. Essa daqui eu falaria esplêndida. Ou esplêndida. Mas eu digo esplêndida. Então esse plém é a sílaba forte da palavra. E não é plé, é plém. Então esse som fechado só pode ser com o uso do circunflexo. Aqui eu tenho esta palavrinha que tem apenas uma sílaba, porque é um monossílabo. E é um monossílabo tônico, gente. É só, palavra só. E é acentuado, olha, porque termina com a letra O. Lembra da regra? Olha a regra aqui, monossílabos tônicos. Deixa eu colocar um pouquinho mais longe aqui, para você poder ver por completo o que eu escrevi. Aquela regrinha que nós já estudamos, que os monossílabos tônicos, terminados em A, ou no seu plural, as, terminados em E, ou no seu plural, es, terminado em O, ou no seu plural, os, são acentuados, no caso aqui, só. Eu vou aproveitar, já que eu expliquei esse daí, não é? E aqui, gente, observar, terminados em E ou es. Olha aqui, E vai receber também um acento agudo, é um monossílabo tônico, terminado em E. Por isso que é acentuado, aí é o verbo, igual aquele exemplo que nós vimos no livro agora há pouco. Agora tem a palavra espécies. Gente, espécies. Pé é a sílaba mais forte aqui dessa palavra. E não é
P, é pé. Então esse som aberto só pode ser o acento agudo. Gente, até agora eu falei sobre os acentos, agudo e o circunflexo. Essas outras palavras que eu coloquei aqui, elas não são, não tem a acentuação dos acentos gráficos, e sim do sinal gráfico, que é o tio. Então aqui vai ficar, olha, o tio camaleão, pavão, macacão, verão e não. Esse tio, justamente, gente, no finalzinho dessas palavras, ele dá esse som nasal. Você pode pronunciar aí essas palavras e você tocar no nariz. Deixa eu abrir só mais um pouquinho aqui o espaço, tá bom, gente? Para poder ficar aqui de frente, você também poder me ver. Você pode pronunciar e tocar aqui no nariz. Por exemplo, olha, pavão, camaleão, verão. São sons nasais. E o tio é um sinal gráfico em que ele dá essa possibilidade do som, desse som nasal. Lembrando, não é um acento como o agudo e o circunflexo, portanto, ele não entra nos mesmos critérios que nós estamos vendo aqui, que nós já vimos outros dias. Mas a acentuação com o tio, aliás, o uso do sinal gráfico tio, ele também indica a sílaba tônica de uma palavra. As palavras que recebem o tio, gente, são sempre oxítonas. Elas estão sempre aqui, ó, no final da palavra. Isso aqui é chamado de ditongo. É justamente o encontro dessas vogais. A gente já estudou encontro vocálico, não foi? Mas o ditongo é justamente quando as palavras se separam, a gente separa as sílabas e elas permanecem juntas. Por exemplo, assim, olha, verão. Olha, duas vogais juntas, tá vendo? Ditongo, é isso que chama. Macacão, vogais juntinhas de novo. Leão, olha aqui o ão junto novamente e aqui pavão, tá certo? A regra não se aplica da mesma forma a essas palavras que tem um tio e a outras palavras que são acentuadas com o agudo ou com circunflexo. Até porque nós vimos, não foi? Nas outras aulas, inclusive, que as oxítonas que são acentuadas terminam em A ou AS, ou ES, no caso plural, não é? O ou OS e EN ou ENS, certo? Aí você pode ter a dúvida aqui, professora. Aqui é uma palavra monossílaba, tem uma sílaba somente. Por que ela não entra nessa regra aqui? Não, gente, ela não entra nessa regra, porque embora ela termine com O, como está dizendo aqui que são os monossílabos tônicos, mas ela não recebe um acento, um agudo ou um circunflexo. No caso, ela recebe o tio, que é um sinal gráfico, tá bom? Vamos lá para dar continuidade. Eu vou direcionar novamente a câmera para mim. Tá bom, então vamos lá. Gente, tem uma atividade. Sim, antes que eu mostre a outra atividade, mas que não é para agora, deixa eu mostrar que tem o gabarito dessa atividade que a gente acabou de fazer, tá bom? Olha a correção. Agudo é o jacaré, só picolé, pássaro e espécies. O circunflexo é você, esplêndida, macacão, pavão, verão. Aliás, o circunflexo você e esplêndida, com o sinal gráfico tio é macacão, pavão, verão, camaleão e também não, tá bom? Gente, isso é uma coisa que eu também gostaria de mostrar com vocês, de mostrar a vocês, aliás, porque quanto mais a gente faz, a gente exercita, mas isso facilita, sim, o que nós estamos aprendendo. Deixa eu direcionar novamente aqui, só para mostrar aqui um detalhe que eu gostaria que vocês vissem. Uma coisa que eu quero explorar um pouco mais com vocês, porque isso é interessante, tá bom? Vamos lá. A sílaba tônica das palavras. Vamos ver quais são as oxítonas aqui, por exemplo. Olha, oxítonas são as que a sílaba tônica é a última. Então nós temos aqui, ó, picolé, a última sílaba mais forte. Você é oxítona. Jacaré,
última sílaba mais forte. Deixa eu ver se tem mais. Olha, todas essas aqui são oxítonas, tá, gente? Como eu falei agora há pouco, olha. Macacão, pavão, camaleão, verão. As palavras que são paroxítonas, deixa eu ver, aqui não tem, porque veja só, espécie se divide assim, espécies. Então é paroxítona, aliás, proparoxítona essa daqui. Pássaro também é proparoxítona, porque se divide assim, não é? Com SS separado. Deixa eu ver mais. Esplêndida, gente, se divide assim, esplêndida. Proparoxítona, tá vendo? E aqui são os monossílabos, tá vendo? Monossílabos tônicos acentuados. Que entra como oxítona também, não é? Pronto. É isso que eu queria mostrar, só para que a gente exercite. Cada vez mais os assuntos, tá bom? E sim, então vamos lá para o que eu queria mostrar para vocês. Atividade para fazer depois da aula vai no caderno, certo? Porque, gente, quando nós fazemos, copiamos na hora da aula ao vivo, fica muito corrido. Algumas pessoas, elas fazem um pouco mais rápido, respondem e ficam esperando um tempão. E outras pessoas fazem um pouco mais devagar. Tia, qual que tá certo e qual que tá errado? Os dois estão certos. Quem faz rápido consegue ser mais ágil e as pessoas que escrevem mais devagar tá fazendo dentro do seu tempo mesmo. A questão é que fica muito corrido e não dá tempo de explorar, de fazer a correção melhor. Então, o que é que vocês vão fazer? Desculpa. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de vocês, na matéria de português, vão copiar o exercício que eu vou passar agora e vão responder. E na próxima aula, que vai ser ao vivo durante essa semana, nós vamos fazer a correção juntos dessa atividade e outras atividades também para aula ao vivo. Combinado, gente? Assim fica muito melhor, porque aí dá pra gente explorar muito mais as palavras sem a gente ficar perdendo um tempão ainda escrevendo, tá bom? Olha, o exercício é esse aí, para fazer no caderno, somente um quesito. Diz assim: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, correto, né? O acento pode ser agudo ou circunflexo. Acentue corretamente as palavras abaixo. As palavras abaixo é sílaba, único, trânsito, cócegas, pêssego, estômago, público, ginástica, pétala e ângulo. Gente, perceberam que eu tirei o acento de todas essas palavras? É justamente para que você faça o seguinte: você vai copiar o seu caderno todinho, bem organizado. Professora, por linha, é o que eu sempre digo, mantenha o seu caderno organizado. Se você colocar tudo um junto do outro, fica um pouco difícil de compreender. Terminou o enunciado, por uma linha e coloca as palavras. Depois você não precisa escrever todas as palavras novamente, não. Você vai acentuar essas palavras aí mesmo que estão aí embaixo, que você copiou, ok, pessoal? Aí vocês vão fazer e na aula ao vivo nós vamos fazer justamente a correção e algumas outras atividades com relação a exercitar esse assunto. Sílaba tônica, classificação da sílaba tônica, acento agudo e circunflexo e por aí vai. Acentuação de monossílabas, de oxítonas, tá bom? Nós vamos sempre estar revisando sempre que possível, tá bom? Por hoje é só. Depois de você copiar, pausar o seu vídeo ou você receber, no caso, fazer pelos slides que eu sempre envio para vocês. Responde para ficar logo livre e tem tantas outras aulas para fazer, tá bom, gente? Então dedica um pouquinho do tempo, uns minutinhos aí para copiar, responder e na próxima aula a gente faz essa correção juntos, tá bom? Aproveita o dia de vocês, também estudem bastante, tá bom? Façam coisas bem produtivas. Quem ainda não segue lá no Insta é tia.angel20. Me desculpa as pessoas que falaram comigo, eu demorei mais para responder. É porque eu tenho que direcionar entre uma conta e outra, não é? E às vezes eu não vejo que tem notificação para o outro Instagram, tá bom, gente? Que foi um que foi feito só pra gente se comunicar mais. Lembrando, tá bom, gente? Algumas pessoas me lembraram: tia, cadê os livros que a senhora falou que ia colocar pra gente? Eu não me esqueci não, tá bom, gente? Eu vou postar os livros para vocês. Alguns de vocês não tem o livrinho.
E muitos de vocês têm livrinhos, mas já leram tudo. Então, espero que vocês leiam, que apreciem, que aproveitem muito os livrinhos que eu vou colocar lá, os livrinhos em PDF, que não vai ser necessário que faça impressão, mas que você pode ler ali mesmo, tá bom? O livrinho online, tá bom, gente? Então, por hoje é só mesmo. Até a próxima aula e beijos da tia Angélica.